Estamos de volta com Bom Dia Campo e agora a gente tem entrevista ao vivo aqui no estúdio. Olha, desde março, alguns itens da cesta básica ficaram mais baratos por causa da redução de impostos. Mas essa medida é considerada inconstitucional por alguns especialistas. A gente recebe aqui no estúdio hoje para falar sobre isso o advogado Fábio Calcini. Bom dia, doutor Fábio, tudo bem? Bom Seja dia. muito bem-vindo. Doutor obrigado. Fábio, me diga lá, inconstitucional. A princípio, quando a gente vê essa notícia, a gente pensa que é uma boa notícia, né? Afinal, reduz impostos na cesta básica, deve reduzir preço no final das contas. É inconstitucional por quê? Muito bem. Na verdade, como foi dito, em março deste ano, houve uma medida muito salutar pelo governo federal, que é a desoneração de tributos, em especial alguns itens ligados à cesta básica, para PIS e COFINS e também o IPI. Quando nós afirmamos a respeito da inconstitucionalidade, é bom que se diga, que se frise, que não pretendemos dizer que essa redução de tributos ela não deve ser feita e que não foi uma boa medida. É e deve ser praticada até com mais ênfase, não é? A alta carga tributária exige isso, especial no agronegócio que envolve os bens essenciais. Mas há alguns vícios que nós diagnosticamos quando da edição dessa medida provisória. Um deles que a gente sempre cita é o fato de que quando alteraram, por exemplo, para o café, que o café ele entrou na desoneração em relação à alíquota zero, a cadeia anterior, e esse foi um equívoco que ocorreu na medida provisória, que inclusive deixou de causar o impacto esperado pelo governo lá no supermercado, não é, em relação aos produtos, foi que, por exemplo, quem vende o café cru numa pessoa jurídica para aquele que vai industrializar, torrar e depois levar até o consumidor final, antes vendia, por exemplo, sem pagar o PIS e COFINS. E com a medida provisória revogaram essa lei e ele volta a pagar o PIS e COFINS, embora quem industrialize, beneficie, depois gere aquele café torrado e tudo mais que a dona de casa hoje pela manhã está fazendo, esse sim vai ser desonerado. Só que se esqueceram de pensar em desonerar toda a cadeia produtiva, de modo que, por exemplo, nesse caso, quando cortaram essa suspensão do tributo, haveria necessidade de respeitar 90 dias. Não respeitaram com esse aumento 90 dias. E aconteceu mais um equívoco em relação ao açúcar também. O governo, na verdade, de início, na medida provisória, desonerou o açúcar que não é aquele efetivamente consumido pelas pessoas, pelo consumidor final, como regra geral. E aí, quando se notou esse equívoco, se fez uma alteração, uma retificação na medida provisória alguns dias depois. Porém, o que acontece? Pela legislação nossa, quando eu altero, o que eles fizeram? Permutaram, trocaram o tipo de açúcar. Só que quando eu troquei, o outro já estava desonerado. Ele tinha que respeitar também o governo federal 90 dias. Foram pequenos escorregões aí que geraram essas inconstitucionalidades. Mas me confesso que é difícil de a gente entender. Como é que acontece isso? O governo tem um departamento jurídico, eu imagino, enfim, isso deve ser bem estudado antes. Como é que se admite chegar a esse ponto para depois ser considerado inconstitucional? Aí vira uma novela, a gente não entende mais nada. O que é que acontece? De fato, o governo tem uma ótima assessoria jurídica, mas mesmo assim, pela complexidade da legislação, de todos os aspectos e todos os meandros que envolvem o nosso sistema jurídico e também, vale dizer, o governo não só avalia a questão jurídica, eles avaliam impacto econômico, político, de modo que talvez esses aspectos passaram aí sem a percepção. Ponto interessante, talvez, além das críticas, outras como a dificuldade de algumas empresas vão ter para repassar esse valor, essa redução de 9,25 em especial, é o fato de que o Senado aprovou essa medida provisória agora recentemente, um projeto de lei de conversão com alguns acréscimos, incluindo outros produtos na desoneração. Em especial para o nosso programa aqui, eu creio que seria interessante, uma grande vitória, creio, do setor, a desoneração da ração. Eu penso ser um dado importante, porque daí sim o governo está pensando em toda a cadeia, não só na ponta. Porque não basta só desonerar a ponta, eu tenho todo um custo tributário que vai desde o momento que o produtor rural dá início à sua atividade, até antes, não é? Fertilizantes, agrotóxicos, sementes, de modo que a desoneração da ração para a parte do setor, já que a carne é desonerada, vai também dar aí, acredito eu, um bom impacto e aí sim permitir que a redução pretendida pelo governo chegue ao supermercado efetivamente.
A questão é essa, então, pegar todos os pontos da cadeia. As falhas estão nisso? É que o beneficia de alguma forma em algum ponto e outros não? Sim, é por aí? Esse é um grande problema. Muitas vezes eu esqueço uma parte da cadeia e aquela desoneração que aparentemente, pela lei, parece clara, ela acaba não acontecendo porque eu tenho um impacto tributário das cadeias anteriores. E muitas vezes quem deixa de pagar, ele arcou com um tributo nas operações anteriores e não consegue, inclusive, porque a lei permite créditos, se utilizar desse crédito para bater tributos. Então, o ganho fica no crédito, muitas vezes. Agora, a lei já passou pela Câmara, pelo Senado, não foi sancionada ainda. Aguarda a sanção da presidente. Mas já está valendo essa redução? A redução em relação à medida provisória editada em março, sim. Então, são diversos produtos, né? Em especial, por exemplo, a carne, bovina, suína, aves, os peixes, todos esses já estão com a desoneração. Com agora a sanção, alguns outros produtos, e aí eu citei a ração, também entrarão nessa desoneração, caso exista naturalmente a sanção da Presidência da República. Mas para o consumidor esse processo não é tão rápido assim, quer dizer, não é já que ele vai sentir a diferença no preço, se sentir. Penso que o procedimento é muito mais lento, não é? Em especial porque a lei do impacto financeiro de efetiva desoneração, que demora um pouco, também tem toda a questão cultural também, de reduzir o preço dos produtos, que não acontece naturalmente de um dia para o outro, não é? A inconstitucionalidade não vai impedir que a presidente sancione, não? Penso que não, porque foram vícios no momento da edição da medida provisória que geraram uma tributação indevida por 90 dias, em especial quanto ao café e o açúcar. Tá certo. Dr. Fábio Calcini, advogado tributarista, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui para a gente. Volte sempre ao Bom Dia, doutor. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. E a gente segue por aqui.